Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo. Dessa vez é o nosso último vídeo da série de vídeos da meteorologia para o comissário de voo, tá? Nesta parte, nesse vídeo, nós falaremos sobre frente, seja ela frias ou quentes, tá? Falaremos sobre trovoadas e as fases da trovoada, que é um dos principais tópicos aí dentro da matéria, dentro da trovoada, né? Então falaremos a característica principal das trovoadas são as fases, né? Que é o que é muito pedido na banca da ANAC. E nós vamos falar de gelo e os seus tipos, tá certo? Então vamos falar de gelo claro, gelo escarcha, gelo misto, tá bom? Então vamos dar seguimento aí nessa última aula de hoje, que eu espero que seja muito proveitosa para todos vocês que estão me assistindo, tá bom? Mas antes de tudo, roda a vinheta. Pois bem, pessoal, então vamos dar prosseguimento ao nosso vídeo falando das frentes. O que vem a ser frente? Frente nada mais é do que o limite dianteiro de uma massa de ar que está em deslocamento, tá? Onde ocorre o processo de transferência de calor de uma massa de ar. Então, aqui nós temos as principais características aí da chegada de uma frente fria, tá? Lembrando que o ar frio, ele é mais denso do que o ar quente, tá? Então, essa massa de ar frio, ela chega de forma mais agressiva, tá? Empurrando toda essa massa de ar quente que contém vapor d'água, joga para o alto. Então, a chegada de uma frente fria, ela é caracterizada pelo processo de formações de nuvens cumuliformes, porque está associada a mau tempo, tá? Então, tudo que é cumuliforme, mau tempo, tudo que é estratiforme, bom tempo. Então, a frente fria, ela está associada a mau tempo, tá? Então, como nós falamos, o ar frio é mais denso do que o ar quente, então eu tenho uma atmosfera mais instável, os fenômenos meteorológicos de maior intensidade. Na passagem, tá, de uma frente fria vai ocorrer a formação do tipo cumuliforme, tá? Então nós temos aí altocúmulos e cumulonimbus. E são mais rápidas e mais violentas, tá? Como eu falei, a frente fria é mais agressiva, tá? Bom, apesar de estarmos falando de mau tempo, temos boa visibilidade horizontal. O deslocamento da frente fria no hemisfério sul, cidade sudoeste para nordeste, e no hemisfério norte, cidade noroeste para sudeste. Calma que eu irei desenhar, vai ficar muito mais fácil o entendimento através de um desenho. Pré-frontal, tá? No hemisfério sul. Temos como característica o aumento de temperatura, a queda de pressão e a presença de ventos quentes. Já repararam que muitas vezes, meio-dia, está um calor danado. Quando dá 3 horas da tarde, parece que esse calor dobrou, né? E começa a vir aquele vento quente, trazendo muita poeira, né? Pode preparar e tirar as roupas da corda, porque vai vir água, tá certo? Então, características da chegada de uma frente fria: aumento de temperatura, queda da pressão atmosférica, tá? Presença de ventos quentes e tem a presença de nuvens cirros, tá? Então, quando tem a presença de nuvens cirros, o cirrus ele pode se formar através do desprendimento do topo de uma cumulonimbus, tá? Por fortes correntes de vento que estão passando pelo topo do cumulonimbus. Então, vai espalhando, né, esse topo ao longo aí do trajeto em que o vento percorre, podendo chegar a distâncias até 300 quilômetros, tá? E predominância dos ventos
pré-frontais frios no hemisfério sul é de noroeste. Frontal de oeste, pós-frontal de sudoeste. Vamos fazer isso na forma de desenho para fixar ainda mais a informação? Vamos para o quadro. Muito bem. Então, como o texto destacou, né? Vamos falar primeiro do deslocamento da frente, da massa de ar, tá? Então, o deslocamento de uma massa de ar frio, tá? De uma frente fria no hemisfério sul, tá? Linha do Equador, hemisfério norte. No hemisfério sul, acontece de sudoeste para nordeste. E no hemisfério norte, de noroeste para sudeste. Isso é o deslocamento da frente. Agora vamos falar da predominância do vento, tá certo? Então, a predominância do vento pré-frontal frio, mas se tratando de hemisfério sul. Pré-frontal, vento de noroeste. Frontal, vento de oeste. Pós-frontal, ou seja, após a passagem da frente, a predominância é de sudoeste, tá certo? Então, recapitulando, deslocamento da frente fria no hemisfério sul. Desloca-se de sudoeste para nordeste e no hemisfério norte, de noroeste para sudeste. Agora, predominância do vento pré-frontal frio no hemisfério sul. Noroeste, frontal, oeste, pós-frontal, sudoeste. Tá certo? Vamos agora para a nossa frente quente. Pois bem, então agora nós vamos falar da nossa frente quente. Novamente, eu repito, ar frio mais denso, ar quente menos denso. Logo, sabemos que essa massa de ar quente ela não vai ter força para empurrar essa massa de ar frio. Então, ela sobe como se fosse uma rampa, tá? E se nós estamos falando de frente quente, a frente quente ela está associada a bom tempo, tá? Então, se está associada a bom tempo, teremos formações do tipo estratiforme, tá? Então, ó, temos estratos, temos nimbos estratos, temos altoestratos, temos cirroestratos, tá? E temos a cirrus aí. Eu costumo dizer que a cirrus é uma nuvem coringa. Ela aparece tanto como prenúncio da chegada de uma frente fria, como da chegada de uma frente quente, tá? Então, ar quente menos denso, ar frio mais denso. Tem uma atmosfera mais estável. Os fenômenos meteorológicos, com certeza, de menor intensidade. Na passagem, ocorre a formação do tipo estratificada, tá? Ou seja, nuvens estratiformes. Eu tenho altoestratos, tenho nimboestratos, tenho cirroestratos, tenho estratos. E as frentes quentes, elas são mais lentas, diferente das frentes frias, que são mais agressivas e mais rápidas, né? Bem, apesar de estarmos falando de bom tempo, eu tenho uma maior restrição na visibilidade horizontal, tá? Qual vai ser o deslocamento da frente fria no hemisfério sul? De noroeste para sudeste. E no hemisfério norte, de sudoeste para nordeste, tá? Como característica da frente quente, eu também tenho aumento da temperatura, queda da pressão, presença de ventos quentes, presença de nuvens cirros, porém, tudo isso acontece com uma menor intensidade, tá certo? E os ventos pré-frontais no hemisfério sul, pré-frontal quente, vem de sudoeste, frontal de oeste, pós-frontal de noroeste. Vamos resolver essa questão no quadro desenhando para ficar muito mais fácil a nossa compreensão? Bom, pessoal, então agora nós estamos falando da chegada da frente quente, tá? Não sei se vai ser possível ver no vídeo, mas eu fiz a questão de destacar frente fria com a cor azul. Não sei se vocês estão percebendo azul, né, no vídeo, que aqui para mim aparece meio escurecido, tá?
mais azul. E a frente quente está sendo representada na cor vermelha, tá? Bom, o texto diz o seguinte: deslocamento de uma frente quente no hemisfério sul vai ser de noroeste para sudeste, tá? Por quê? A pontinha da seta está apontada no noroeste, então de onde está vindo, e a cabeça da seta para onde está indo. Então vem de noroeste para sudeste. E no hemisfério norte, de sudoeste para nordeste. Então, esse é o deslocamento de uma frente quente, tanto no hemisfério sul como no hemisfério norte. Agora nós vamos falar da predominância do vento, tá? Então, no hemisfério sul, frente quente, os ventos pré-frontais quentes, ou seja, a predominância de onde o vento vem antes da chegada da frente. Então, os ventos pré-frontais quentes vêm de sudoeste, frontal de oeste, pós-frontal de noroeste. Então, vamos recapitular tudo, tanto com a frente quente como com a frente fria agora? Falando da frente fria primeiramente. Deslocamento de uma frente fria no hemisfério sul, de sudoeste para nordeste. No hemisfério norte, de noroeste para sudeste, tá? Predominância do vento pré-frontal frio. Noroeste. Frontal, oeste. Pós-frontal, sudoeste. Beleza? Vamos falar agora da frente quente. Deslocamento de uma frente quente no hemisfério sul, de noroeste para sudeste. E no hemisfério norte, de sudoeste para nordeste. Agora, predominância do vento pré-frontal quente, tá? Pré-frontal quente, sudoeste. Frontal, oeste. Pós-frontal, noroeste. Tá certo? Espero que tenha sido esclarecedora essa informação. Vamos em frente com a nossa aula. Bom, então agora nós vamos falar de trovoada, tá? Muito bonito esse fenômeno, mas de longe, ele lá e eu cá, tá? De um perigo muito grande, tá certo, pessoal? Então, nunca, ai, que coisa linda, quero passar. Não passem, não. Não passem, porque pode entrar de um lado e não sair do outro, tá? Então, trovoada é conjunto de fenômenos que ocorrem no interior de um ou mais CBs, tá? Evolução de uma nuvem cúmulos para uma nuvem cumulonimbus. Sua parte superior é transformada em uma massa de nuvens cristalizadas, tá? Que são as nuvens cirros. No seu interior, acúmulo de grande quantidade de energia na forma de gelo e na forma de água, e transferência de energia elétrica, tá? Então, a precipitação das correntes convectivas, tá? Na forma de neve ou granizo, e eu terei dissipação por via de relâmpagos. Esse é o clarão, o trovão é o barulho e a ramificação é o raio, tá? Então, são 3 elementos aí diferentes. Tem gente que faz uma confusão danada. Não, que foi o raio, que é o trovão, que é o clarão, que é tudo a mesma coisa. Não, não é, tá? Condições associadas. Então, teremos ventos de rajada, que são perigosos para as operações de pouso e decolagem, chuva intensa na forma de pancada, fortes correntes ascendentes e descendentes, teremos granizo, forte precipitação sob forma de pedras de gelo, e algumas bem grandes, por sinal, e turbulência que pode variar de leve a severa. Então, as fases de uma trovoada. Essa é a primeira fase de uma trovoada, chamada de cúmulos ou formação. É o início da formação da nuvem cúmulos, aonde haverá o predomínio das correntes ascendentes, tá? Ocorre algum tipo de precipitação na forma de pancada, tá certo? Temos a segunda fase, que é a fase de maturidade, aonde ocorre o máximo desenvolvimento, a fase mais perigosa.
predominância de correntes ascendentes e descendentes. Tem muita turbulência, é a fase mais turbulenta, e a ocorrência de relâmpagos e seus derivados, tá? E a terceira e última fase, chamada de dissipação, aonde acabam as precipitações e onde eu tenho a predominância de correntes descendentes, tá certo? Então aí, ó, primeira fase, cúmulos ou formação. Segunda fase, maturidade. Terceira fase, dissipação, tá? Olha que coisa linda. Ele lá e eu do lado de cá, tá? E agora nossa última parte aí da matéria falando sobre gelo. Gelo é perigoso para uma aeronave? Sim. Por quê? O gelo ele vai aumentar o peso da aeronave, consequentemente vai fazer a aeronave consumir mais combustível, vai reduzir a autonomia, vai mudar o perfil aerodinâmico, né, das asas e de outras partes mais da aeronave. E dependendo da severidade, pode chegar até o ponto de travar uma superfície primária de comando, tá certo? Aqui eu tenho um vídeo, depois eu coloco o link, né? Onde houve um aviso de wind shear e o piloto ele tem que arremeter, tá? Então, nessa arremetida, nós conseguimos ouvir os barulhos das pedras de gelo batendo no para-brisa. Eu vou deixar o link aí embaixo para todo mundo assistir. Tá bom, pessoal? Então, ó, altera o perfil aerodinâmico das aeronaves, tá? Diminuição da velocidade, consequentemente aumento do consumo de combustível, o que vai impactar na autonomia e vai prejudicar a visibilidade nas operações, tá? Condições para a formação de gelo. Então, eu tenho temperatura, tem que ter temperatura inferior a 0 grau, presença de água, e o catalisador, ele promove ou modifica a velocidade do processo de formação de gelo na aeronave. Esse catalisador é uma substância chamada etilenoglicol, tá? Existem 4 tipos de etilenoglicol, tipo 1, 2, 3 e 4. O que vai mudar de um tipo para o outro é a coloração, tá, desse produto e quanto tempo ele consegue retardar a formação de gelo. Então, o tipo 1 consegue retardar aí, acho que entre 10 e 15, o tipo 2 entre 15 e 25, o tipo 3 acho que de 25 a 35 e o tipo 4 de até 45 minutos sem formar gelo na aeronave. Claro que quanto maior o tipo, mais caro é para a aplicação desse produto. Então, quando solicitado pela companhia aérea, a aeronave efetua o pushback, tá? Aciona seus motores e inicia o taxiamento até a área de degelo, tá? Então, essa aeronave, ela primeiro começa a receber um banho de água quentíssima, quase fervente e vapor. Descongelou toda a aeronave, ainda com os motores ligados, tá? Por isso que o processo não pode ser demorado, porque a aeronave está consumindo combustível. Aí, depois de todo esse processo, vem a aplicação do etilenoglicol. Quando ocorre toda a aplicação, a aeronave recebe a autorização para o taxiamento até o ponto de espera, até que o controlador autorize essa aeronave ingressar na pista e decolar o quanto antes. Tá certo? Então, ó, eu tenho gelo do tipo claro, que também é chamado de cristal, que também pode ser chamado de liso, que também pode ser chamado de vítreo, tá? Mais perigoso para o avião, é mais pesado e mais aderente, a sua ocorrência se dá em nuvem cumuliforme entre 0 e menos 10 graus, tá? Tenho o gelo escarcha, também chamado de opaco, também chamado de amorfo, também chamado de granulado. São sinônimos desses nomes. Tem o aspecto leitoso, mais leve e menos aderente, tá? A ocorrência em nuvens cumuliformes entre menos 20 e menos 40. E nuvens estratificadas, qualquer temperatura abaixo de 0.
é aquele gelo que se formava na parede do congelador das geladeiras muito antigas, tá? E o gelo misto é uma combinação dos dois, tanto do gelo claro como do gelo escarcha, tá? A ocorrência em nuvens cumuliformes nas temperaturas entre -10 e -20. Eu sei que o texto ele parece um pouco confuso, mas a gente vai matar essa charada em uma tabela, tá? Geada, camada fina e opaca sobre a fuselagem ou para-brisas, tá? Cristais de gelo formados por sublimação. Sai do vapor d'água da condição gasosa direto para a sólida. Então, o vapor d'água na fuselagem fria, tá? Prejudica a visibilidade do piloto bastante, tá certo? E aqui, nessa tabelinha aqui, ao fundo nós podemos aí observar a foto de uma aeronave da Lufthansa passando pelo processo de degelo, tá? Então, eu tenho duas condições atmosféricas. Eu tenho a instabilidade, onde eu tenho o CB como representante, e eu tenho a estabilidade, onde eu tenho as nuvens nivoestratos e altoestratos como representantes, tá? Das temperaturas as quais nós mencionamos durante a nossa explicação. 0, -10, -20 e -40, correto? Bom, se tratando primeiro de atmosfera instável, CB, entre 0 e -10, eu vou formar o gelo do tipo claro, tá? Entre -10 e -20, forma o gelo do tipo misto. E entre -20 e -40, gelo do tipo escarcha, tá? Então, entre 0 e -10, na instabilidade, tem o gelo claro, entre -10 e -20, gelo misto, e entre -20 e -40, gelo escarcha. Agora, se tratando de atmosfera estável, reparem que qualquer temperatura abaixo de 0 só vai formar um tipo de gelo, que é o gelo escarcha. Então, a tabelinha ela ficou muito mais fácil de ser compreendida do que todo aquele texto que nós mencionamos, tá? Então, aqui algumas partes da aeronave que recebem aquecimento para combater a formação de gelo. Bordo de ataque das asas, a extremidade da asa, chamada de horn, tá? O bordo de ataque do estabilizador horizontal. Aqui, ó, essa parte frontal, bordo de ataque do estabilizador vertical também. As pás do motor, tá? Entrada de ar do motor, para-brisa, tubo de pitot. Então, tudo isso vai recebendo aquecimento, né? Porque são partes em que, se congelarem, podem prejudicar a performance da aeronave. Tá certo, pessoal? E basicamente isso. Se não estudar, o caminho será esse daí, tá? Eu espero que esse vídeo tenha sido muito proveitoso para vocês, tá? A gente encerra por aqui a nossa matéria de meteorologia voltada para o comissário e nos vemos aí num próximo vídeo, numa próxima matéria com muito mais novidades para vocês. Tá bom, pessoal? Desejo que vocês fiquem com Deus, tá? Continue estudando firmemente e nos vemos numa próxima oportunidade. Um forte abraço. Tchau, tchau.